Boa noite, meus irmãos. Boa noite, aqueles que estão online, conectados conosco, em especial aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Parque Xangri-Lá. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e que vocês estejam agora nos acompanhando neste momento de adoração e louvor ao nosso Senhor. E inicialmente nós vamos ler o Salmo de número 122, tá bom? Para a gente iniciar a nossa adoração. Esteja abrindo as Bíblias junto com a sua família e vamos ler a palavra do Senhor, a inerrante palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Que nós venhamos estar alegres agora, adorando o Senhor, e principalmente e orando por isso quando estivermos juntos novamente, se Deus assim permitir. E agora nós vamos entoar o cântico Doce Nome, um cântico bem conhecido, e que os irmãos acompanhem cantando conosco aí. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, salve o teu nome, é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Agora eu farei uma oração de adoração ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, obrigado porque nós temos a tecnologia, Senhor, que de certa maneira nos une, Senhor,
une o teu povo para novamente, Senhor, fazer aquilo que nos é chamado, Pai, desde o princípio, que é a adoração a Ti, adoração ao Deus único e verdadeiro. Obrigado, Senhor, porque a nossa adoração ela chega como um cheiro suave a Ti, não por causa da gente, Senhor, mas por causa do nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Ele é a nossa ponte, Ele é quem nos liga, Senhor, novamente a Ti, e o Senhor agora nos enxerga, Pai, como seres sem pecado, Senhor. Muito obrigado pelo Evangelho, Senhor, que nos atingiu e que nós, Senhor, venhamos alegres, Pai, como lemos, como cantamos, Senhor, o Teu doce nome, venhamos a pregar as boas novas, Senhor, do Teu Evangelho, para que o Senhor venha ser louvado, Pai, não só pela gente, mas por outras pessoas, por aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de Te conhecer pela Tua palavra e de Te amar, Senhor, de forma mais especial. Muito obrigado, Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Cristo, Senhor, que eu oro. Amém. E agora, meus irmãos, neste momento, nós vamos ler o Salmo de número 34, no caso a Camila vai ler, mas vocês também acompanhem em casa, leem conosco, tá bom? Salmo 34. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos cantar um hino de número 39, Inário Novo Cântico. Ó vinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou e tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com um grande
lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Redentor, eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e agora eterno seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Continuando, irmãos, nas canções, nós vamos agora cantar o cântico Ele é Exaltado. Vamos agora cantar Quem nos separará? Um cântico baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, bem no finalzinho. Fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer
Meus irmãos, agora eu vou fazer uma oração de encerramento para a gente, antes da pregação da palavra, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este momento. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, muito mais do que pedimos, do que pensamos. O Senhor tem nos proporcionado muito mais do que imaginamos, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. Cristo, Senhor, através dele o Senhor nos deu tudo, Senhor, tudo. O fato, Senhor, de termos uma esperança vindoura, que não importa, Senhor, o momento, não importa a situação, não importa as crises, não importa a pandemia, não importa nada, Senhor, se a nossa fé está depositada nosso Salvador Jesus Cristo, a Tua Palavra, Senhor, nos mostra que há uma esperança, Senhor, há, Senhor, salvação. Obrigado, Senhor, porque temos essa esperança, porque temos a Tua Palavra. E agora, Senhor, logo após essa oração, te pedir, Senhor, para que o Senhor abençoe o Alexandre, a meditação da palavra, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações, a nossa mente, para entender a Tua palavra, saber aplicar, Senhor, ter a sabedoria de saber aplicar em nossas vidas, e que o Senhor continuamente venha transformar, Senhor, as nossas vidas, que venhamos, Senhor, a cada dia ser mais parecidos, Senhor, com o nosso Salvador. Muito obrigado mais uma vez por este momento. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Que bênção adorarmos o Senhor. E agora, esse momento especial de meditação na palavra, caminhando para a nossa última mensagem da nossa série Alegria Inabalável. Foi muito bom estar com vocês nessas meditações, apesar de a distância, mas juntos. Principalmente na terça-feira, quando nós conversamos sobre a mensagem, nós discutimos, aprendemos mais. Tem sido de grande bênção para a minha vida, espero que para a vida de vocês também. Hoje é a última mensagem. Eu peço você que abra lá no texto bíblico, na carta de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos meditar do verso 10 ao 23. Filipenses 4, 10 a 23. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidades e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra,
estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é poderosa, Pai, para trazer aos nossos corações a paz, a alegria, o contentamento, ó Pai, tudo que nós precisamos para caminharmos, ó Pai, com o Senhor. Vem de Ti, ó Pai, e nós clamamos ao Senhor misericórdia, iluminação do Espírito Santo, para que nesse momento compreendamos a Tua palavra e possamos vivê-la, ó Pai, e praticá-la assim como o Senhor tem nos ensinado. Pai, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Conta-se a história de um rei que tinha tudo, menos alegria. Nada faltava para esse rei a não ser a alegria. Seu reinado era muito bom e justo, o reino vivia em paz, mas ele não era alegre. Depois de seus súditos tentarem agradar o rei de todas as formas possíveis, eles resolveram seguir o conselho de um sábio, que disse que o rei deveria usar a camisa do homem mais alegre do reino. Então os súditos do rei saíram procurando e encontraram aquele que todos diziam que era o homem mais alegre do reino. Só que o problema permaneceu sem solução, porque o homem não tinha nenhuma camisa. Muitas vezes um homem rico e poderoso experimenta solidão, o medo e uma vida cheia de tristeza, porque faz da riqueza o seu Deus, enquanto um pobre consegue ser alegre em todo o tempo com quase nada. Nós vimos nessa carta aos Filipenses que a alegria e a paz de Paulo não vinham de coisas que ele possuía e nem de circunstâncias favoráveis como a possível liberdade que ele poderia ter de sua prisão domiciliar. A alegria que Paulo ensina em Filipenses é ultra circunstancial, não muda de acordo com a circunstância que ele vive, pois está centrada em Jesus Cristo e em fazer somente a sua vontade. Na missão de pregar o Evangelho, apesar de tudo que o apóstolo enfrentava, ele continuava alegre. E conta o segredo dessa alegria. E é nesse tema que eu quero meditar com vocês hoje. O segredo da alegria. Contentamento. Em uma época em que o materialismo e o sentir-se bem são extremamente enfatizados, é necessário que reflitamos no texto de Paulo, no final da carta aos Filipenses, o qual nos ensina que o segredo da alegria verdadeira é o contentamento. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que contentes servimos alegres uns aos outros. O versículo 10 diz assim: fiquem muito alegres no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Epafrodito, membro da igreja de Filipos, estava com Paulo. Havia ido a Roma para levar ao apóstolo uma oferta levantada pela igreja e também apoiá-lo por um tempo na missão, auxiliando no que ele precisasse. Paulo fala de Epafrodito no final do capítulo 2 da carta. No versículo 25 diz que ele era seu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte dos filipenses mensageiro e auxiliar em suas necessidades. Nos versículos 29 e 30, Paulo diz para que eles o recebessem de volta em Filipos com alegria, quando ele estivesse voltando para casa, levando a carta do apóstolo. E também diz para que eles honrassem sempre pessoas como ele, que por causa da obra de Cristo arriscavam a própria vida. Apesar de todas as tribulações que Epafrodito encontrou em sua missão, tenho certeza que ele estava contente e alegre por poder servir a Deus apoiando o apóstolo. Paulo ficou muito alegre no Senhor com essa renovação do cuidado dos filipenses para com a sua vida. E ele fez questão de lembrar que eles sempre cuidaram dele. E se as ofertas não estavam chegando, ele sabia que não era má vontade deles em contribuir, e sim que não tinha surgido uma oportunidade para que o fizessem.
Não sabemos o que exatamente estava acontecendo que impedia a igreja de ofertar para Paulo, mas podemos pensar basicamente em duas coisas. Talvez não houvesse ninguém no momento disponível para ir até Roma e levar as ofertas, pois a viagem era muito longa, sendo mais de 1.000 quilômetros de distância partindo de Filipos. Ou talvez a igreja estava encontrando dificuldade para juntar as ofertas necessárias. Seja lá qual fosse a dificuldade dos filipenses, assim que surgiu a oportunidade, eles reuniram as ofertas e as enviaram por meio de Epafrodito. As oportunidades que temos de servir um irmão, seja com o nosso tempo, com nossas orações, ou com os nossos recursos financeiros, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Algumas vezes será mais fácil fazer isso, como quando temos mais tempo sobrando, mais dinheiro, mais saúde, disposição. Outras vezes isso exigirá um sacrifício, como o de Epafrodito. Talvez em tempos de pandemia você esteja enfrentando dificuldades para continuar servindo aos irmãos com alegria. Eu particularmente tive algumas dificuldades. Mas o que não podemos perder de vista é que ter a possibilidade de servir alguém é uma grande alegria e oportunidade que Deus nos dá. Se não estivermos contentes, alegres, primeiramente no Senhor, em Cristo, em Deus Pai, cheios da alegria do Espírito Santo, não serviremos os outros com alegria porque não estaremos satisfeitos. Acharemos que não estamos tão bem assim para servir e que, na verdade, quem precisa ser servido somos nós mesmos. Pode reparar, as pessoas que mais reclamam, seja na igreja ou em qualquer lugar, são as que menos servem. Por causa do nosso pecado, não queremos servir. Queremos ser servidos. Não queremos nos sacrificar, só queremos as honras daqueles que se sacrificam. Meu irmão, minha irmã, se você não tem alegria em servir os outros, talvez sua vida esteja centrada demais em você mesmo. O verdadeiro contentamento vem com a satisfação que a obra de Cristo, a obra da salvação produz no nosso coração. Quando cremos em Deus pela fé em Jesus e aprendemos a servir como um servo sofredor, que serviu até o ponto de morrer por nós, entendemos que realmente o propósito de nossas vidas é servir. Se Cristo, que é Deus, deixou a sua glória nos céus para nos servir, quem nós somos para acharmos que devemos ser servidos? Quando estamos servindo ao Senhor, é que estamos contentes. Quando estamos cumprindo a nossa vocação de amar nossos irmãos, os servindo, é que estamos alegres. Não há alegria sem contentamento. Não há serviço pelo outro se não houver gratidão em nosso coração pelo que Jesus já fez por nós. Nos dias que estamos vivendo, compreender essas verdades faz toda a diferença. Talvez você esteja vivendo em um tempo de escassez e se lembre com saudade dos tempos de abundância. Mas o contentamento faz com que você esteja alegre na escassez e na abundância. Versículo 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não queria que parecesse que ele estava alegre somente porque havia recebido uma oferta dos filipenses, ou que ele estivesse dizendo isso com o intuito de receber mais ofertas no futuro. Ele queria deixar claro que a alegria dele estava no Senhor. Paulo teve múltiplas experiências em sua vida. E nesse momento ele compartilha com seus irmãos que tanto passou necessidade quanto já teve em abundância. Ele sabia o que era estar bem alimentado em um dia e no outro passar fome. Mas qual seria o segredo do apóstolo para ter essa alegria inabalável? Alguns podem pensar que pelo fato de Paulo ser um apóstolo, isso fazia dele um homem mais forte, poderoso, que aguentava qualquer tribulação, mas não é isso. Paulo não tinha uma suficiência espiritual, não tinha nada nele mesmo que o fizesse diferente para suportar o sofrimento.
O segredo da alegria inabalável de Paulo é seu contentamento, até mesmo em situações desfavoráveis. E o seu contentamento está além dele, está numa fonte de água viva que jamais seca e permite que todo aquele que bebe dessa água seja saciado e sobrevive ao deserto mais árido, tendo suas forças renovadas. Ele conta esse segredo no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e também um dos versículos mais interpretados fora do seu contexto. Ouvimos as pessoas dizerem por aí: eu quero ter aquele carro, tem que ser aquele modelo, daquela cor, e eu vou ter, porque eu posso ter, tudo posso naquele que me fortalece. Outros falam: esse ano eu consigo uma promoção no trabalho. Tem outros mais competentes que eu querendo essa vaga, mas eu sou filho do rei. Essa promoção é minha, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou ainda dizem assim: eu vou ter minha casa própria esse ano. Não importa que seja um ano de crise financeira. Meu Deus é o dono da prata e do ouro, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando lemos aqui o contexto desse versículo em Filipenses, não conseguimos achar Paulo declarando a vitória e prosperidade em sua vida pessoal. Não conseguimos encontrar ele dizendo que pode fazer todas as coisas porque Deus o fortalece. O que encontramos aqui é Paulo dizendo que ele tudo pode, inclusive passar fome e escassez, porque ele tem alguém por trás dele que o fortalece, o Senhor Jesus Cristo, a rocha inabalável, o manancial no deserto. Ele sabia o que era passar fome, sede, frio, violência física e mental, perseguição. E a pergunta é: como Paulo continuava alegre diante de tudo isso? E a resposta é: contentamento, satisfação em Cristo. Escrevendo para Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versículos de 6 a 8, Paulo diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Muitas vezes Paulo foi privado até do básico. E acredito que muitos de nós não fazem nem ideia do que é isso. Pelo menos não na intensidade que o apóstolo vivenciou. Não podemos reclamar, meus irmãos. Se o contentamento pelo cuidado e amor de Deus por nós é real nas nossas vidas, o que deve sair dos nossos lábios são palavras de gratidão e louvor ao Senhor, mesmo que as coisas não estejam do jeito que desejamos. No final de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Meu irmão e minha irmã, assim como Paulo, você sabe que Deus está ao seu lado e está te revestindo de força. E eu creio que você deve estar clamando a Deus por misericórdia e graça para enfrentar tudo que estamos vivendo nesses dias de pandemia. Mas não se esqueça dos propósitos para o qual Deus te fortalece. É para que as pessoas, através da sua vida, conheçam ao Senhor Jesus Cristo. Se não for para isso, por que Deus deveria fechar a boca dos leões que querem nos devorar diariamente? Quando compreendemos que no reino de Deus somos servos, o único Senhor é Cristo, que é a razão da nossa alegria e contentamento, passamos pela escassez e abundância na certeza de que o Senhor está com a gente e cumprindo seus propósitos santos através de nossas vidas. Quando estamos contentes, abençoamos alegremente os outros e, consequentemente, somos abençoados também. Verso 14: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades.
Paulo diz aos filipenses que eles fizeram bem associando-se com ele em suas aflições, pois isso tornou possível que ele continuasse avançando nas suas viagens e pregando o evangelho por muitos lugares. Quando o apóstolo partiu da Macedônia, região de Filipos, nenhuma igreja se associou com ele, nenhuma igreja o apoiou nessa questão de dar e receber, a não ser a igreja de Filipos. Quando Paulo estava em Tessalônica com Silas, viagem descrita em Atos 17, o apóstolo recebeu mais de uma vez ofertas da igreja de Filipos e foram o bastante para suprir todas as suas necessidades. Essa igreja não era uma igreja abastada, uma igreja rica que tinha recursos financeiros sobrando e apoiava missionários no mundo todo. Pelo contrário, temos indícios que fosse uma igreja com poucos recursos, mas eles eram extremamente gratos a Paulo por ter plantado aquela igreja em Filipos e decidiram se associar com ele, mantendo um compromisso de apoiá-lo em suas viagens, para que mais pessoas conhecessem o Evangelho de Cristo. E essa ajuda permitiu que Paulo fosse para Bereia, Atenas, Corinto e prosseguisse em suas jornadas. O termo que Paulo usa aqui para falar da associação entre ele e a igreja de Filipos é interessante, dar e receber. Paulo entendia que da mesma forma que ele abençoou aquela igreja pregando o evangelho da salvação para eles, a igreja também o estava abençoando com as ofertas. Mas o apóstolo tem medo de ser mal compreendido e passar uma imagem de que ele estivesse cobrando a ajuda deles, como se fossem devedores dele por ele ter pregado o evangelho para eles. E então ele diz no versículo 17, não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. O interesse de Paulo não estava na oferta em si mesma, mas nos ofertantes. Ele não estava preocupado com a sua manutenção, mas com a integridade da igreja, com a entrega daqueles irmãos pelo reino de Deus. O investimento que os filipenses faziam em Paulo era como se fosse um crédito na conta deles, porque ao mesmo tempo que eles abençoavam Paulo, Deus abençoava também aquela igreja para que eles continuassem tendo condições de contribuírem com as missões. Não só ajudando Paulo, mas na própria cidade deles em Filipos. No versículo 18, Paulo diz, recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Paulo havia recebido a oferta e queria manifestar sua gratidão pela vida dos filipenses. Esse é um dos motivos do apóstolo escrever essa carta. E diz que a oferta é tanto agradável para ele quanto para Deus. O Senhor estava sendo agradado com a oferta daqueles crentes, pois através de Paulo muitos estavam conhecendo a Cristo e sendo salvos pelo mundo. A igreja de Filipos não precisava se preocupar em relação ao seu próprio sustento, porque Deus haveria de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que eles precisassem. Com toda certeza, a igreja de Filipos não ofertava o que sobrava. Não ofertava somente quando a situação estava tranquila, mas era um sacrifício no sentido de que não era algo fácil de se fazer, mas exigia um comprometimento dos irmãos e a abnegação de seu próprio conforto para o sustento da obra que Deus estava realizando. A ideia de dízimos e ofertas no meio do povo de Deus nunca foi a de oferecer ao Senhor o que sobrava, pelo contrário, eram ofertadas as primícias, reconhecendo que aquilo era fruto das bênçãos do Senhor, tudo aquilo que o povo recebia era fruto das bênçãos do Senhor. Se Deus nos abençoa e coloca em nossas mãos recursos suficientes para abençoar outras pessoas, podemos ofertar sem preocupação alguma. Jamais vai faltar algo na casa de alguém que abençoa a vida dos outros. Não só os irmãos da igreja, mas daqueles que percebemos as necessidades. Nós não ofertamos para recebermos algo em troca, mas Deus é gracioso e misericordioso e nos abençoa quando abençoamos os outros. Isso é real na vida do crente, não é barganha, não é ser interesseiro, é a realidade da fidelidade de Deus. Se temos o contentamento de Deus na nossa vida,
por tudo que Cristo fez por nós e por tudo que o Senhor ainda faz hoje, não será um peso abençoar a vida dos outros com um pouco do que Deus tem nos abençoado. Pelo contrário, será algo que trará grande alegria ao nosso coração. Se hoje você está vivendo com escassez, um irmão em Cristo vai te ajudar, a igreja vai te apoiar. E isso só é possível quando estamos contentes e abençoamos, porque já fomos abençoados. E se você vive um momento de abundância, tenho certeza que o desejo de Deus não é que você tenha todo o conforto e luxo que o mundo oferece, mas é para que você abra o coração e abençoe abundantemente os outros. Nada vai faltar para nenhum de nós, seja aqueles que têm menos ou mais hoje, porque Deus, em sua riqueza e glória na pessoa de Cristo, vai suprir tudo o que necessitamos. Caminhando para a conclusão, versículo 20. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. O segredo da alegria é uma vida em serviço pelos outros, mesmo em situações não tão boas. É uma vida de contentamento em Cristo, que busca a glória de Deus em todas as coisas. Esse é o segredo da alegria inabalável que Paulo conta aqui nessa carta. Uma vida cheia de contentamento, vivida para a glória de Deus e não para satisfação pessoal. O pastor John Piper foi muito feliz na sua colocação quando diz que glorificamos mais a Deus quando estamos mais satisfeitos nele, ou seja, quando estamos mais contentes em Cristo, glorificamos mais a Deus. E Paulo faz questão de mencionar que muitos estão caminhando com ele e satisfeitos em Cristo saúdam a igreja de Filipos. Versículo 21, saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Paulo conclui a carta com as suas saudações finais e uma bênção. Ele saúda todos os seus irmãos santos de Filipos em Cristo Jesus e manda saudações dos que estão com ele. Timóteo e Epafrodito são dois que foram mencionados na carta e inclui as saudações de todos os santos de Roma, especialmente os da casa de César, que podem ser aqueles guardas do pretório mencionados no início da carta, que estavam guardando a casa de Paulo, vigiando para que ele não saísse. Paulo quer mostrar aos filipenses que eles contribuíram para que o evangelho fosse anunciado a todos. E foi possível alcançar até mesmo os mais próximos do imperador romano pela graça do Senhor Jesus. Paulo finaliza a carta com a bênção graciosa. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. E eu também finalizo essa mensagem e a nossa série de mensagens da alegria inabalável com essa bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e sejamos contentes e desfrutemos da alegria inabalável que somente o Senhor nos proporciona. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor, porque Tu és santo, Tu és justo, ó Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ó Deus, Tua palavra alegra o nosso coração, porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Todos os dias, na pessoa do Espírito Santo, o Senhor está em nós e agindo em nós, nos sustentando, ó Pai, nos fortalecendo. Obrigado, Pai, pela alegria inabalável que o Senhor produz no nosso coração. Que apesar de todas as circunstâncias, ainda nós podemos ajudar os nossos irmãos, ó Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, seja com os nossos bens materiais, seja com o nosso tempo, ó Pai, seja com as nossas orações. Ó Deus, que nós possamos sempre estar dispostos a servir os nossos irmãos. Ó Deus, o Senhor tem nos abençoado grandemente.
Se nós passamos por algum momento de escassez, ó Pai, o Senhor nos sustentou e nos fortaleceu, não nos deixando perecer pelo caminho, pelo deserto, mas nos ofereceu, ó Pai, um manancial de águas vivas que vem do trono do Senhor, ó Pai, de graça, que é a água que o Jesus Cristo oferece a nós, Pai, uma água viva e abundante. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor renova a alegria e a esperança no nosso coração, mesmo em tempos de tribulação e dificuldades. Pai, nós clamamos ao Senhor que continue cuidando de nós, Pai, nos direcionando, nos dando a graça e a misericórdia do Senhor todos os dias. Pai, nós precisamos do Senhor. Ó Deus, que contentes nós possamos abençoar os outros. E nós sabemos que quando fazemos isso também somos abençoados. Não que façamos isso com uma moeda de troca, Pai, não que façamos isso com interesse, mas nós fazemos isso porque o Senhor, Pai, se agrada quando nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, quando abençoamos uns aos outros. Ó Deus, que o Senhor nos dê condições de continuar abençoando os outros. Não só recebamos as bênçãos, mas também ofereçamos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pela igreja presbiteriana do Parque Xangri-Lá, por esses irmãos tão amados. Ó Deus, e encerramos essa série de mensagens com a certeza de que fomos abençoados pela Tua palavra, ó Pai, na carta aos Filipenses. E queremos clamar ao Senhor que continue falando conosco, ó Pai. Em outras séries, em outras mensagens, continua abençoando o Teu povo e nos sustentando, e que possamos ter essa alegria inabalável todos os dias, sempre com o contentamento que o Senhor produz nas nossas vidas, através da obra de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela salvação e pela vida eterna. É no Senhor, ó Pai, é na eternidade que está o nosso coração. É no Senhor que esperamos o cumprimento de todas as promessas, Pai. Nós ansiamos, ó Pai, o cumprimento de todas as coisas, para que vivamos com o Senhor em harmonia perfeita por toda a eternidade, Pai. Ó Deus, como nós ansiamos esse dia e colocamos mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide de nós até esse dia chegar e que possamos viver para a glória do Senhor, satisfeitos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Tenham todos uma ótima semana.